Boa noite, gente. A paz do Senhor para vocês. Estamos aqui mais uma vez, eu, minha irmã, a Regiane, a Jaque nos ajudando, né, na transmissão. Antes de falar sobre o tema, a gente queria passar alguns avisos. Relembrar que toda terça e quinta nós temos as lives no Facebook da igreja, às 19h30. Em questão de a célula dos jovens e adolescentes estão sendo presenciais agora, todo sábado às 5 horas da tarde, tá? E domingo também a gente tem os cultos presenciais às 18 horas, então se você ainda não se inscreveu, clica lá no link que com certeza já foi mandado no grupo para você e faça a sua inscrição. E todo domingo às 8 horas da manhã também tem a classe de doutrinas, amém? Amém. Bom, vamos começar essa ministração primeiro com uma oração. Então, vou convidar você aí na sua casa, aqui também vocês, a entrar em comunhão comigo nessa oração. Senhor Deus, entramos em sua presença em nome de Jesus. Te agradecemos pelo prazer de falar da tua palavra, de ouvir da tua palavra. Obrigado porque creio que o Senhor se faz presente aqui, na casa de cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor venha nos revelar essa palavra, que o Senhor venha nos encher do seu Espírito Santo, nos dando entendimento acerca da sua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas fraquezas. Te pedimos que o Senhor venha ser conosco nesse momento. Te pedimos que o Senhor venha nos dar da tua paz, que o Senhor venha nos aquietar o coração, tirar toda a preocupação e ansiedade, para que a gente escute, entenda e pratique da tua palavra, Pai. Amém? Amém. Bem, a gente quer começar com um texto base, que lá em Ezequiel 37. Ele é bem famoso, né? Essa passagem da Bíblia. E eu quero convidar você, né, a abrir sua Bíblia, se possível, aí na sua casa, prestar atenção nesse capítulo, que falou fortemente com a gente e que em nome de Jesus venha falar com você também. Amém? Então, lá em Ezequiel 37, fala o seguinte: Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muitos mesmo, e estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele disse: Profetize para esses ossos. Diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor Deus, estou lhe dizendo isto. Eu porei respiração dentro de vocês e os farei e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os olhos se cobriram de tendões e músculos e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: Homem mortal, profetize para o vento. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo e ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. O Senhor me disse: Homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as sepulturas deles e os tirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porém a minha respiração neles e os farei viver novamente e os deixarei morar na sua própria terra.
Aí ficaram sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e eu farei. Eu, o Senhor, falei. Amém? Amém, aleluia. Na época em que essa revelação do profeta aconteceu, foi numa época em que Israel estava no momento do exílio, né? Israel, eles abandonaram a Deus, eles não obedeciam mais as ordens de Deus, e como consequência do seu pecado, como consequência do pecado da nação de Israel, Israel foi levado cativo por outras nações, né, pelas guerras. E nesse momento em que Deus dá essa revelação ao profeta Ezequiel, era no momento desse exílio, no momento desse sofrimento que o povo de Israel estava passando. E mesmo passando por esse momento, né, de exílio, por esse momento de escravidão, por esse momento de servidão, o povo de Israel, eles não tinham ainda se arrependido. O povo de Israel ainda não tinha se voltado para Deus. E Deus então leva o profeta Ezequiel a essa visão, a essa revelação, aonde tinha vários ossos secos, como se fosse um cemitério. E Deus pergunta para Ezequiel: você acha que esses ossos secos podem voltar a viver, podem voltar a ser um ser humano e ter vida? E aí Ezequiel responde: o Senhor que sabe. E essa revelação que Deus deu a Ezequiel era o estado do povo de Israel, né, naquele momento. O que Deus estava querendo dizer para Ezequiel? Olha, o povo de Israel hoje está assim, como um vale de ossos secos. E quem olha não vê saída, não vê solução, não vê restituição. E trazendo hoje para o nosso contexto, todos nós aqui passamos por um momento do vale. Seja no caso de um esfriamento espiritual, seja no caso de alguma pessoa da sua família, ou até você mesmo que tenha se desviado dos caminhos do Senhor, seja uma situação adversa, um problema difícil que tem trazido tristeza, angústia para a sua alma. E assim como Deus deu aquela revelação a Ezequiel, hoje, que em nome de Jesus o Espírito Santo mostre para você qual que é o seu vale de ossos secos. Se é a apatia espiritual, o desânimo em servir a Deus, a perca do primeiro amor, se é a falta de arrependimento e a sua apostasia da fé, se é algum familiar seu, que um filho, uma mãe, um tio, um primo, que se desviou dos caminhos do Senhor. Às vezes a gente olha e não vê solução. A gente olha e vê apenas um vale de ossos secos. A gente olha às vezes por um filho e tem até um pensamento de que não tem mais jeito. Ou de que até você mesmo, às vezes você pensa assim, mas eu estou tão longe de Deus, eu já pequei tanto, eu já fiz tanta coisa errada que não tem mais jeito para mim. E aí nesse texto, a gente entendeu que a primeira coisa que nós devemos entender quando estamos diante de um vale de ossos secos é que nós dependemos do sobrenatural de Deus. Ezequiel não tinha poder nenhum para fazer aqueles ossos reviverem de novo. Só Deus tem o poder. Só Ele pode todas as coisas. E a gente tem o costume de querer fazer tudo do nosso jeito, da nossa maneira, com a nossa forma, com o nosso tempo, querendo dar decisões carnais para questões espirituais. Até mesmo na igreja, às vezes a gente tenta atrair as pessoas, atrair os jovens, atrair os adolescentes usando recursos carnais,
usando recursos apenas para chamar a atenção, né? Sendo que nós precisamos depender mais de Deus e do sobrenatural de Deus. Claro que não isenta a nossa responsabilidade de certas obediências a Deus, mas a gente precisa voltar à sensação e ao princípio de que é Deus quem age no sobrenatural. Você não pode, eu não posso forçar alguém a voltar para os caminhos do Senhor. Eu não posso forçar alguém a voltar para os caminhos do Senhor apenas com atrativos, porque isso não vai segurar a pessoa há muito tempo. E a apatia espiritual também, você não consegue resolver essa questão com coisas carnais, com atrativos. Isso se resolve através do sobrenatural de Deus. Deus, ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que precisamos. Até essa questão do sobrenatural de Deus, eu lendo um pouquinho a história de Saul e Davi, ele foi uma pessoa movida pelo sobrenatural. Quem via ele nunca imaginou que ele iria matar um gigante. Quando ele foi matar o gigante Golias, Saul tentou colocar a armadura dele nele. Ou seja, ele tentou colocar a forma dele, o jeito dele em Davi. Mas Davi sabia que não era a armadura que ia ajudar, mas que seria o sobrenatural. Tanto é que quando Davi foi lutar com Golias, ele falou: eu não venho contra ti com armas, eu não venho contra ti com blasfêmias, mas eu venho contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós precisamos depender mais do sobrenatural de Deus. Parar de querer fazer as coisas com a força do nosso próprio braço, de querer resolver tudo do nosso jeito, né? E com essa passagem, eu vejo aqui Deus nos questionando, mediante as situações difíceis, aos problemas, às adversidades, aos conflitos que a gente tem. Deus nos pergunta: ei, você acha que eu posso mudar alguma coisa? Deus nos pergunta, Deus fala pra gente: você acha que eu posso te curar, que eu posso abrir uma porta de emprego? Você acha que eu posso mudar a sua sorte? Você acha que eu posso prosperar os seus caminhos? Você acha que eu posso fazer alguma coisa? O que Ezequiel respondeu: Senhor meu Deus, só tu sabes se pode ou não. Às vezes a gente responde para Deus: se o Senhor quiser, o Senhor faz. Mas Deus retruca ele, fala: Ezequiel, profetiza aquilo que ainda não existe sobre a sua vida. Profetiza sobre essa adversidade, sobre essa circunstância, a minha palavra. Profetiza que eu posso te curar, profetiza que eu posso transformar. Profetiza. Isso vai mudar a sua circunstância. E lendo o texto, a gente vê que à medida que ele foi profetizando, Deus foi mudando aquele vale de ossos secos, foi juntando os tendões, os músculos. E é muito interessante que a cada término, Deus fala assim: e ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Quando a gente vence, Deus quer ser reconhecido. Deus gosta de nos dar vitória, porque o nome dele é engrandecido. O nome dele é reconhecido. E ele vai ser chamado através da nossa vitória, que ele é o verdadeiro Deus. Ainda hoje tem isso. Ele é o verdadeiro Deus, ele é o único Deus que cura, que salva, que liberta, que cuida, que zela, que ama, que apoia. Ele ainda é o único Deus. Mesmo a gente lendo na Bíblia tantas passagens do Velho Testamento, em que as pessoas falavam assim: nossa, ele é o único Deus, ele é o verdadeiro Deus. Ainda hoje, nos dias de hoje, temos que mostrar para as pessoas sim, que ele é o único Deus. E como a gente faz isso? Através da nossa vida. E a nossa vida é transformada. Tá aqui como?
profetizando acerca de uma circunstância diversas. Problemas vão vir, Jesus já deixou muito claro que a gente vai ter aflição, mas permanecer no problema não, porque Jesus nos deu as armas para que a gente consiga vencer, e uma delas é através de profetizar acerca da palavra sobre a nossa própria vida, sobre a nossa família, sobre o nosso redor, sobre o nosso meio também. E assim, né? O interessante é que nesse texto, toda vez que Deus falava, toda vez que antes de Ezequiel profetizar, Deus falava exatamente aquilo que ele tinha que profetizar. E hoje nós temos a palavra de Deus aqui. A gente tem mais de 8.000 promessas. O pastor sempre prega sobre isso. E é muito importante a gente profetizar aquilo que Deus está falando. Não aquilo que eu quero, não aquilo que eu acho, mas profetizar aquilo que Deus está falando. E uma coisa que a gente precisa ter o máximo de cuidado, eu louvo a Deus, porque o pastor é muito zeloso em questão da palavra, mas o que a gente vê em muitos outros lugares o que tem sido pregado muitas vezes não é o evangelho puro e simples e genuíno como ele é. E quando a gente está com um parente que se desviou dos caminhos do Senhor ou que ainda não aceitou a Jesus, a nossa tendência é querer gerar atrativos para ele vir. Só que o que vai fazer o Vale de Ossos Secos ressurgir é profetizar e pregar o Evangelho como ele realmente é. Porque é esse Evangelho que tem o poder de restaurar, que tem o poder de dar vida novamente. E além disso, né, a nossa palavra tem muito poder. Aquilo que nós confessamos, aquilo que nós proferimos tem muito poder. Se o próprio Deus nos criou para nos comunicar através da palavra, imagine a importância. Né? Se Deus criou o universo pelo poder da sua palavra, então assim, às vezes também a gente reclama demais das coisas, nunca está satisfeito com nada, e ao invés de profetizar aquilo que a palavra de Deus diz, a gente dá legalidade para o diabo e começa a reclamar, e começa a murmurar: oh Deus, oh céus, por que acontece isso comigo? Por que só comigo? Por que fulano de tal parece que está tudo bem e na minha vida sempre está ruim? Ai, esse menino que só dá trabalho. Ai, a igreja que, meu Deus do céu, que é isso, que é aquilo. E a gente o ser humano tem a tendência de ser insatisfeito, de reclamar. Mas a gente precisa poldar a nossa língua todos os dias, profetizar aquilo que Deus está falando. E ser intencional, porque aqui Deus, ele fala especificamente. Profetiza para o vento isso. Profetiza para se juntar dessa forma. Ser intencional, sabe? Se você está com um problema com algum parente, com um filho, com um pai, com uma mãe, às vezes o que eles estão precisando não é um aconselhamento emocional, não é um atrativo, um a fazer a mais, ou um passeio a mais, não. Às vezes o que está precisando é você profetizar. É você profetizar o Evangelho puro e simples como ele é. Mas muitas vezes pensamos que quando começamos a profetizar, no dia seguinte vai estar materializada aquela bênção, aquela resolução de problema. Mas não. Deus começa de dentro para fora. Quantas vezes a gente muda de postura, muda de pensamento, muda de palavras, só que a nossa circunstância às vezes não muda. O que muda é dentro da gente. Depois muda o exterior. E que em nome de Jesus você entenda que quando você começa a profetizar, como diz aqui: então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho, eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um em seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Tendões e músculos não conseguimos ver.
Quando começamos a profetizar, muitas vezes não conseguimos ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Conseguimos ver só o que está só quando está materializado aqui no nosso mundo carnal. Mas no espiritual as coisas já estão começando a acontecer. Quando Daniel orava, a Bíblia diz que as orações dele chegaram ao trono do Senhor. Só que a resposta teve que ser batalhada entre os anos para chegar. Então, o mundo espiritual existe, a batalha espiritual existe, a questão é perseverar quando profetizamos. E o mais... gente, caiu a internet, mas já voltou rapidinho. Tudo certo agora. Voltando ao que a gente estava falando, então, explanando ainda o texto de Ezequiel 37, a gente percebe que ele fala sobre o sopro de vida através do Espírito Santo. E nós hoje temos dentro de nós, somos a habitação do Espírito Santo. A importância do Consolador, a importância de se relacionar com o Espírito Santo, para que quando nós abrirmos a nossa boca, nós profetizemos aquilo que Deus quer, aquilo que o Espírito Santo tem revelado ao nosso coração, porque é o Espírito Santo quem traz vida, quem traz poder, que traz realização. Amém? E como a Tata estava falando anteriormente, às vezes a gente está ali profetizando, a gente está orando e não vê as coisas acontecerem porque não é de forma imediata. Começa de dentro para fora. E como ela falou, primeiro vieram os músculos para depois vir a pele. O músculo fica por baixo e não é perceptível. Então, às vezes a gente acha que não está dando resultado nenhum. Você fala, nossa, mas eu já estou orando há tanto tempo por essa pessoa, ou eu já estou lutando há tanto tempo contra esse pecado, contra esse desânimo, e eu não vejo resultado. Continue, persevere profetizando, não perca a esperança. Nós sabemos que nesse momento da pandemia tem sido muito difícil para a maioria das pessoas que perderam familiares, pessoas que perderam seus empregos, mas Deus, Ele é poderoso e se você crer e profetizar, Ele vai agir no sobrenatural, seja numa cura, seja no consolo para um luto, seja numa nova porta de emprego, seja naquele parente que você está orando. Não desanime, persevere. O povo de Israel passou pelo exílio, mas depois Deus deu a vitória. Amém? Então, persevere, busque a Deus em oração, não desista, profetize, cuidado com as suas palavras, não reclame, não murmure, porque há poder naquilo que nós falamos, há poder nas nossas confissões. Amém. E tenha sempre algo que mudou minha vida. Em meias circunstâncias, aos meus problemas, eu agradecia a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele já fez. E já agradecia por tudo que Ele ainda vai fazer. E isso fez muita diferença na minha vida. Ezequiel 37 é um exemplo de muitas conquistas que eu já tive. E que em nome de Jesus você tenha também. Amém? Bom, espero que vocês tenham entendido, tenham recebido essa palavra, assim como nós recebemos. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus fiel, que tem cuidado de nós, que sabe tudo que precisamos, que sabe tudo que pensamos, ó Pai. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é longânimo, é passivo, é benigno, e o Senhor se alegra, Pai, com a nossa vitória, porque o seu nome é glorificado. Jesus, seja exaltado, seja engrandecido. Abençoa cada pessoa que ouviu essa ministração desta noite. Que teu Espírito Santo traga revelação. Que teu Espírito Santo acenda de novo a fome e a sede pela sua presença. Que aqueles que estão desanimados sejam fortalecidos pelo poder que há em ti, em nome de Jesus.
Pai, abençoa aqueles parentes que se desviaram, aquelas pessoas, Senhor, que saíram dos seus caminhos. Traz de volta, Senhor. Nós profetizamos reconciliação, nós profetizamos restituição, Pai. Nós profetizamos salvação, Senhor. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, muito obrigada por ter assistido. Os jovens e adolescentes até sábado e o restante do pessoal até domingo. Amém. Tchau.